Nós falamos muito da aplicação do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo parte do princípio de que dentro de um arranjo estatal possam existir organizações, agrupamentos humanos que não estão dispostos a atender os desígnios da legislação e dos próprios usos e costumes daquele país, se comportando como inimigos, como alguém que está para além da ordem constitucional ali, praticando crimes de maneira recorrente, de modo a violar o Estado de Direito e violar direitos humanos fundamentais de maneira recorrente, e essas organizações não podem ser tratadas, e os seus membros, claro, né, os membros dessa organização não podem ser tratados como alguém que tem direitos e prerrogativas normais, um processo penal normal, não. O direito para eles é diferente porque eles são diferentes. É um resumo aqui muito simplório que eu estou fazendo aqui, de uma teoria muito interessante do Günther Jacobs, mas vocês podem perceber que o que nós queremos apresentar como meio de ação contra o crime organizado e também contra o terrorismo é, enquanto, vamos dizer, analogia muito similar ao que o Alexandre de Moraes fez no inquérito dele com o bolsonarismo. O Alexandre de Moraes criou sua própria versão de direito penal do inimigo para tratar o bolsonarismo como inimigo da ordem constitucional. Ora, porque se o bolsonarismo quer romper a ordem constitucional, e aqui abre-se um parênteses, eu vou dar minha opinião, e ele foi, fecha parênteses, tudo é válido contra ele. Então vamos criar um direito penal especial, vamos criar um super inquérito em que o direito é tratado de maneira diferente. Por exemplo, uma das características do direito penal do inimigo é que o direito é célere, ele é veloz e que as penas são desproporcionais. Isto não sou eu falando, isso é uma das premissas do direito penal do inimigo. As penas são desproporcionais quando comparadas com as penas normais e o processo é rápido, ele é veloz. Você toma decisões sem a defesa, vamos dizer, fazer uso de determinadas prerrogativas, certo? Essa é uma lógica do direito penal do inimigo. Essa não é a lógica do inquérito do Xandão, Rafael Almeida Riso? Sim. Então, aconteceu no inquérito do Alexandre de Moraes e nos julgamentos que nós fomos tendo, isso aí, velocidade, supressão de determinadas prerrogativas da defesa e penas desproporcionais. Então, há, enquanto analogia, o uso do direito penal do inimigo por parte do Alexandre de Moraes contra um inimigo específico, que é quem? O bolsonarismo. E aí ele criou um inquérito de ofício, ele criou um aparato especial que colocava como inimigo da ordem constitucional o bolsonarismo, colocava os bolsonaristas como elementos que estavam, através da sua ação nas redes sociais, e ações em grupo, e acampamentos e tal, como um grupo quase terrorista praticando essas ações. Ele colocou ele como inimigo e aí ele resolveu aplicar o direito penal desta maneira. Tá? Eles não chegaram, eu não me lembro de ver nenhuma citação a Günther Jacobs aqui, mas há citações nas obras de conclusão de curso, de monografia do Alexandre de Moraes, sobre o Carl Schmitt, que foi um jurista que acreditava, tá, que, vamos ser bem claro, que a República de Weimar, muito para se defender de comunistas e nazistas, que eram duas forças radicais ascendentes num projeto democrático pós-Primeira Guerra Mundial que aconteceu na Alemanha, que essa democracia, através do poder executivo no caso, ela deveria dispor de instrumentos especiais para poder combater esses inimigos, tá? Porque no fim ele achava que deveria ser do poder executivo, o Carl Schmitt no caso, que dali deriva a autoridade. Então no momento de crise, ele via a República de Weimar como um local em crise, tá? Quem aqui sabe que é... Digite 1, você não sabe o que é a República de Weimar, senão eu entro pra explicar, mas a República de Weimar é a república que a Alemanha perde, o Império Alemão, né, o Reich perde a Primeira Guerra Mundial, e aí o sistema de governo é alterado e surge uma república, um modelo republicano, democrático, com experiências já, sim, algumas coisas até que se assemelham ao que a gente chama de woke hoje. Isso aconteceu ali, foi um período muito conturbado, hiperinflação, e dali, né, você tinha comunistas ganhando força e podendo ascender para o poder de maneira autoritária, com o apoio da União Soviética, e os nazistas, e quem venceram ali foram os nazistas, né, e a República de Weimar cai. Mas o Carl Schmitt queria defender, ele queria proteger a República de Weimar destes caras, tá, e ele achava que o poder executivo, que na cabeça dele é o seguinte, no momento de exceção, é dali que vai emergir em algum lugar a autoridade. E a autoridade que emergiu, na cabeça do Carl Schmitt, ela deveria emergir do poder executivo, mas aqui do Alexandre de Moraes, que conhece Carl Schmitt, o poder, ele se origina onde? Aonde? Qual poder, Rafael Almeida Riso? No judiciário. No judiciário. Tá? Então, no judiciário, o poder sai. Então, o Alexandre de Moraes, ele se comporta como o poder originário. Ele se comporta, veja só, como uma fonte geradora de direito. Quem aqui é aluno sabe disso. De onde sai o direito, né? Os alunos de Hans Kelsen, isso aqui é muito assim, eu fui aluno da faculdade. Os alunos de Hans Kelsen, eu falar, é da norma fundamental, é metafísico, da norma fundamental sai a Constituição e sai as normas
que vem abaixo, blá 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 blá, e vem toda a norma, vem a da sanção, tudo aquilo que vocês conhecem, tá? No fundo ali, há direito emanando do Alexandre de Moraes, portanto, num momento de exceção, num momento de crise, a autoridade surge dele. Portanto, ele é o poder. E esse poder é validado pelos demais pares, tá? Então, curiosamente, a gente fala em direito penal do inimigo, a gente tá vendo direito penal do inimigo e a ideia de democracia militante lutando para sobreviver, tudo sendo implementado através desse modelo. E no fundo, eles estão usando este modelo, esta resposta, para, na tese do Alexandre de Moraes, surgiu um livro, que é o livro que ele publicou, que está concorrendo ao prêmio Jabuti, e eles queriam apresentar para o mundo isso como a resposta brasileira para o avanço da extrema-direita. Capite? Todo mundo captou? Tá, todo mundo captou? Eu acho que é importante isso. Essa é a resposta que o Brasil daria para o mundo, ok? Essa resposta é uma resposta débil. Ela é uma resposta débil. E uma das coisas que aconteceu que mostram a debilidade dessa resposta é que esse regime de exceção colocado por ele continuou para além do enfrentamento ao inimigo. Porque qualquer coisa passou a ser inimigo. Do nada, o inimigo passou a ser as redes sociais. Passa a ser o Elon Musk. Do nada, em alguns momentos, o inimigo passa a ser o Congresso Nacional. E a coisa cruza tantas linhas que, a coisa de 3 semanas atrás, saiu um despacho do Alexandre de Moraes, não mais no inquérito, mas do Alexandre de Moraes, ele próprio fonte do direito, derrubando como chama mesmo? Um decreto parlamentar? Como chama? Decreto legislativo, um PDL, né? Um decreto legislativo, de maneira arbitrária para proteger o governo. Portanto, tá, ele não virou uma fonte originária de um novo direito apenas para proteger a democracia daquele inimigo. Ele virou a fonte da autoridade no Brasil, ok? Isto, do ponto de vista jurídico, não dá para ser levado a sério em outros países. E os nossos muito vaidosos ministros do Supremo sabem disso. Então, eles estão agora, e aí tem um trabalho muito, muito hábil da parte do Marco Rubio e da parte do Departamento de Estado americano. E aqui incluo Paulo Figueiredo, em jogar esse jogo, em focar nele, em deixar uma porta de saída para os demais ministros e incomodar os demais ministros sabendo que eles têm algo a perder com isso. Que não é mais sequer, vamos dizer, a sua vaidade, né, de ser visto como, né, um baluarte do direito e da democracia no primeiro mundo. Estamos falando de propriedades, como é o caso do Barroso, que tem propriedade nos Estados Unidos. Tá? E estou falando eventualmente do estilo de vida deles aqui. Porque, em última instância, a Magnitsky, se os Estados Unidos realmente comprarem uma guerra, e eu vou tratar disso aqui na live, tratarem uma guerra aqui com o Brasil, a Magnitsky ela pode pegar bancos brasileiros que mantiverem as contas desses ministros abertas. Tem uma história aí de que já estão falando de instituições bancárias aqui no Brasil cortarem cartão do Xandão. Eu não acredito, tá? E eu acho que inicialmente o STF vai despachar avisando que, olha, Magnitsky nenhum incide sobre bancos, instituições financeiras aqui no Brasil, portanto, os bancos são obrigados a manter essas contas. Eu acho que isso vai acontecer. Mas eu também acho, e eu tô agora antecipando uma coisa que eu vou falar mais pra frente, mas eu também acho que, havendo um acordo comercial Estados Unidos-Brasil, e eu acho que o Brasil e os Estados Unidos vão chegar a um acordo, tá bom, Riso? A parte comercial acho que ela vai ser resolvida. Eu acho que não faz sentido resolver a questão comercial e de inúmeros setores do Brasil e o setor financeiro ser punido pelos Estados Unidos por conta de uma decisão política americana aqui, tá? Então eu acho que vai ter um pouquinho de feijoada ali, né? Nada acontece feijoada.